Olá, crianças, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de história, certo? Quero que vocês peguem o livrão lá na página 361, onde nós vamos falar sobre o governo geral. O Brasil passou por um sistema de capitanias hereditárias, certo? Então as capitanias hereditárias foram terras doadas pelo rei a pessoas de sua confiança, onde eles teriam que governar, cuidar dessas terras para o rei. Porém, foi um sistema que não deu certo, ele fracassou. As pessoas não conseguiram cuidar das terras, a extensão era muito grande, eles não tinham o suporte do rei, havia muita invasão de índios, então foi um sistema que não deu certo. E aí, com isso, o rei de Portugal resolveu criar um novo sistema de governar, que foi o governo geral, certo? Então ele centralizou o poder. E aí, qual era a função desse governador geral? Ele tinha a função de o quê? Coordenar a colonização. Então, colonizar é você levar habitantes para um determinado lugar. Então, aquele lugar não tem ninguém. Então, eu vou juntar um grupo de pessoas e nós vamos colonizar. Então, é como se aqui fosse um pedaço de terra, certo? Então, aqui eu tenho um pedaço de terra. Esse pedaço de terra não tem ninguém. E aí eu vou cuidar dele. Então, nós vamos colonizar. Eu vou colocar pessoas lá e essas pessoas vão me ajudar a expandir esse território, aumentar em número de população e em questão territorial. Então, isso é colonizar. E aí o rei resolveu, então, com o governo geral, coordenar a colonização para que essa colonização aumentasse, tá certo? Fortalecer o ataque contra os índios, porque os índios direto, eles invadiam as terras que eram deles e eles foram tirados de lá. E fiscalizar o que ali acontecia, certo? Então, com isso, ele nomeou 3 governadores gerais, logicamente que um por vez. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele chegou ao Brasil em 1549, onde ele fundou a cidade de Salvador e lá se tornou a primeira capital do Brasil e a sede do governo geral. Ele teve um incentivo muito grande à pecuária e ele desenvolveu as lavouras de cana-de-açúcar. Lá nas capitanias hereditárias, nós temos as 2 capitanias que prosperaram, que foram a de São Vicente e a de Pernambuco, na onde os donatários trabalharam em cima da produção da cana-de-açúcar. Então, Tomé de Souza, ele desenvolveu mais ainda lavouras de cana-de-açúcar. E ele organizou uma expedição para ir ao interior das terras do Brasil em busca de metais preciosos. Então ele ficou no poder por um tempo, depois o rei de Portugal trocou ele por Duarte da Costa. Duarte da Costa ele governou de 1553 a 1558. Ele enfrentou os franceses que invadiram o Rio de Janeiro. Então, houve uma invasão dos franceses na cidade do Rio de Janeiro em 1555 e fundaram lá uma colônia da França Antártica. Então, ele tentou combater essa invasão, porém ele não foi feliz, ele não conseguiu e acabou saindo do poder em 1558, na onde entrou Mendes Sá. Mendes Sá governou de 1558 a 1572. Ele praticou políticas violentas contra os índios, então houve uma revolta muito grande, revoluções, ataques contra os índios, e que resultou na morte de milhares dele. E ele também incentivou o tráfico de escravos para o Brasil, então ele ajudou na questão do tráfico de escravos para o Brasil. E, junto com o seu irmão, ele conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Depois da morte de Mendes Sá, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em 2 partes, a fim do que? De melhorar a administração. Como o rei de Portugal tinha toda
todo o litoral, se a gente for pensar hoje, qual é esse litoral do Brasil que fazia parte de Portugal? Era lá no início do Nordeste até o final do sul. Então, todo esse território era de Portugal e ele tinha que comandar tudo isso. Então, para aumentar isso, ele dividiu o Brasil para aumentar a arrecadação de impostos e fortalecer a ocupação do Rio de Janeiro e de São Vicente, certo? Contra as ameaças dos franceses e dos indígenas. E com isso ele criou o governo do Norte e o governo do Sul, sendo a sede da cidade no Rio de Janeiro e o outro em Salvador. Então esse foi o governo geral que o rei de Portugal criou, ok? Obrigada e até mais.